laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate. Oi, bom dia. Vou colocar aqui para vocês como eu faço a mistura e estico a massa. Aqui eu vou molhar a mão com óleo de coco, porque a massa é um pouco mais mole. Tá aqui a minha massa. Aí com óleo de coco vou molhando e vou esticando ela com a própria ponta dos dedos, vejam. Passo um bocadinho de óleo de coco aqui na forma e vou esticando ela até cobrir toda a forma. Aqui mais um pouco. Você pode escolher fazer uma massa mais alta ou fazer uma massa mais baixa, dependendo da quantidade da massa que você vai querer que fique aqui. Aí vai colocando mais um pouco de óleo de coco na mão e vai esticando a massa até cobrir toda a forma. Nesta massa coloquei farinha de trigo branca com farinha de linhaça para diminuir o impacto do glúten. Aqui, mais um pouco. Aqui. Quando eu quero a massa bem fininha, eu coloco ela bem fina. Esta daqui eu vou querer um pouco mais altinha. Eu fiz com meio quilo de trigo e meia xícara de farinha de linhaça, que eu mesmo moí em casa. A linhaça dourada. Tá aqui, esticando. Tampar todos os buraquinhos. A massa fica assim, ó, coladinha, colando um pouco nas mãos para ela ficar macia. Não pode ficar uma massa dura, senão fica crocante e não fica gostosa. Na massa eu coloquei meia xícara de F1, é a primeira fermentação de kombucha, com um saquinho de fermento de padeiro, aproximadamente 6 gramas, aqui 5 gramas. Aqui vem o saquinho com, assim, já para fazer um pão de forma. Daí coloquei, misturei no fundo da vasilha. Daí depois coloquei a xícara de farinha de linhaça. Depois coloquei, na verdade eu coloquei meia xícara de farinha de linhaça. Depois coloquei, misturei, daí coloquei a farinha, meio quilo da farinha branca, misturei bem, um pouquinho só, que ela já foi precisando de água, daí coloquei uma xícara de água morna e fui misturando bem com a colher, daí depois amassando com a mão e ficou uma massa mole. Tampei com o pano e deixei para
crescer meia hora. Aqui está a minha massa toda esticadinha. Veja que se não tiver óleo de coco na mão, ela gruda. Então, vou colocando óleo de coco para poder, inclusive, esticar ela. Tá aqui, ó, na forma inteira. E agora vai para o forno para pré-assar, aproximadamente a 150, 180 graus, por no máximo uns 10 minutos. Olá, tá aqui a minha massa pré-assada. E essa parte aqui eu virei, deixei a parte mais mole por baixo, ó. Veja, tá aqui pré-assada, ela tá altinha. Aí a parte crocante de baixo eu vou deixar para cima, onde vai levar o molho. E a parte ainda que está um pouco mais amolecida, que cresceu, eu vou deixar embaixo. Por quê? Porque assim o molho, ao revestir essa parte de cima aqui, não vai deixar mais tão amolecida a massa, porque vai estar crocantezinha. Estão vendo aqui, ó? Porque esta era a parte que estava por baixo e levou um pouco mais de calor, que eu deixei bem embaixo. Se vocês conseguirem que a parte de cima fique crocante, aí vocês usam a parte de cima. Mas qual for a parte que estiver mais crocante, ó, estão escutando? É a parte que vocês vão utilizar para colocar o molho. Então, eu escolhi esta parte aqui. Vou buscar o molho. Este é o meu molho. Eu processei um tomate no processador inteiro, com pele e tudo, com orégano, sal marinho, e bati os dois bem batido. Quando já estava assim, esta consistência, eu coloquei uns fios de azeite de oliva extra virgem e ficou assim, mas bem pouquinho, só para dar aquele gostinho, tá bom? E esta é a consistência que ficou. O tomate que eu usei foi aquele grande, bem redondo, tá? Outra dica que eu dou para vocês: não coloquem sal quando fizerem a massa, porque o sal impede de crescer a massa. Eu não coloquei açúcar, mas coloquei a fermentação, a primeira fermentação da kombucha, porque ela, por já ser fermentada pelo açúcar de coco que eu uso na fermentação, então ela já ajudou o fermento a dar aquela crescidinha e não necessitei colocar açúcar, porque a própria fermentação da kombucha, ela ajudou na fermentação do fermento, a crescer ali o fermento. Então, aqui está toda a massa coberta com molho, veja. E agora vou colocar o queijo ralado grosso, mozzarella. Vejam, vou cobrir. Aqui, ó, toda a massa. Não precisa ser uma camada grossa. Com o queijo ralado grosso, mozzarella. Aqui em Portugal eu uso também o Flamengo, que vem ralado assim também. É um queijo que não chega a ser tão mole quanto o mozzarella,
É um queijo um pouco mais firme e também não é tão gordo assim como mozzarella, por exemplo. E não chega a ser um queijo prato também. Então, assim que tá coberto. Tá aqui tudo coberto, todo o espaço coberto. Vejam, tá? Eu vou colocar o recheio. Então, primeiro eu fiz as rodelas do tomate e agora eu vou picar por cima. Aqui. Não precisa ser tamanhos idênticos. Pode ser uns maiores, outros menores. Quando eu tenho tomatinho cereja, eu coloco em rodelinhos tomatinho cereja. Está toda coberta, sobrando alguns espaços que eu vou preencher agora com cogumelos que eu cortei também. Vejam, os cogumelos eram frescos, daqueles brancos ou marrons. Também vou preencher aqui todo o espaço para ficar bem coberta. Também já fiz junto, você pode colocar azeitona, você pode colocar rodelas finas de berinjela. Esta eu vou colocar se tiver ali. Pronto. Vejam. Cheio de pedaços de cogumelos. Vou colocar umas rodelinhas bem fininhas de berinjelas. Aí vai do gosto de cada um, mas fica muito bom. Berinjelas bem fininhas, também pode ser rodelinhas de abobrinhas. Quem gosta pode fazer com sabor mexicano, que leva pimentão vermelho, pimentão verde. Fica bem gostosa também, para quem gosta de pimentão. Tá aqui.
E agora vai ao forno novamente para assar por mais uns 5 a 7 minutos antes de eu colocar a rúcula e mais uma camada de queijo por cima. Vejam que agora que o queijo está derretido, a berinjela está murcha, os cogumelos também. Eu vou cortar aqui metades de azeitonas. Você pode colocar embaixo um pouco de azeitonas, ou você pode colocar todas por cima, você que sabe. Aí vou colocar a rúcula, veja que ela vem, é uma rúcula pequena, vou encher de rúcula por cima. Toda cheia de rúcula. Tá vendo? Toda cheia de rúcula. E agora vou colocar o queijo novamente. Não precisa ser muito, mas o suficiente para tampar um pouco a rúcula. E quando murchar a rúcula no forno, já vai juntamente ter ali o queijo. Grudado em cima, fica muito bonito. Agora, mais um pouco de azeitona para ficar decorada com azeitonas. Quando tem tomatinho cereja, eu finalizo aqui também com tomatinho cereja. Está aqui a pizza pronta, maravilhosa, está dourada, crocante. Esta massa aqui é bem crocante, ó, tá assada por baixo, por cima. Se você quiser, você pode fazer também pão com esta massa. Se você não tem alergia ao glúten, tem apenas uma pequena intolerância ao glúten, esta massa, por levar farinha de linhaça e a fermentação, a primeira fermentação da kombucha, ela vai ter um impacto muito, mas muito menor mesmo do glúten sobre a sua saúde, porque a primeira fermentação da kombucha faz a quebra da proteína do glúten. Veja, é uma pizza de vegetais, muito saborosa. Como eu não coloquei sal na massa, ela também vai ficar menos salgada. Você poderá, se quiser, colocar umas pitadas de sal por cima dos vegetais, caso você achar que precisa um pouco mais de sal.
Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Você pode também usar esta massa, por não levar sal, para fazer pizza doce, com frutas secas. Você também pode usar para fazer pizza de chocolate. Utilize sempre a barra de chocolate meio amargo ou 70%. Se você quiser também, poderá fazer esta massa com carne, frango desfiado, conforme você quiser utilizar na sua alimentação. Para quem está querendo fazer uma alimentação mais vegetariana e não tem o costume de comer muitos vegetais, esta pizza ajuda bastante a pessoa a fazer essa ponta intermediária entre largar o pão, largar a carne, largar outra forma de alimentação que é mais nociva. O queijo ralado, assim, graúdo, mozzarella ou flamengo, ele utiliza menos queijo. Se você colocar com fatias, você vai ter uma percentagem maior de cobertura de queijo. E assim ela fica toda coberta sem precisar utilizar tanto queijo. Por isso eu utilizo esse queijo graúdo grande, tá bom? Bom apetite a vocês. Por favor, depois que experimentarem, deixem os vossos comentários no vídeo. Inscrevam-se no canal, é muito importante para mim, para o canal estar ativo. Também deixem vosso like e compartilhem, tá bom? Vou fazer mais massas alternativas para vocês terem outros tipos de sabores e de paladares para experimentar. Gratidão a todos por apoiarem e participarem dos meus projetos alimentares. Boa saúde a todos.